Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas ao canal Dermarte, canal de Dermatologia, Beleza e Arte. Hoje eu vou estar fazendo uma introdução diferente para o vídeo que vocês vão assistir, que entraria aí na parte de arte, foi da minha visita lá a Minas Gerais, especificamente na cidade de Ouro Preto, que é uma cidade maravilhosa. A gente já lançou aí, vou lançar outros vídeos sobre essa cidade especificamente, mas hoje o nosso vídeo é um vídeo mais reflexivo, de uma visita guiada que eu fiz numa mina de ouro desativada, que conta o passado ali do nosso país, especificamente ali na região de Minas Gerais, Ouro Preto, que foi uma região muito rica em produção de ouros, mas que conta uma história que estudei numa escola comum no interior de São Paulo, em Mogi das Cruzes, uma história que eu nunca escutei, nunca li nos livros, já imaginava, já tinha ouvido falar, mas que do jeito que o guia me explicou, me impactou profundamente. Eu e o Paulo que entramos ali, ele nos guiou. Esse é um vídeo um pouquinho diferente dos vídeos sempre mais leves, que eu passo para vocês aqui no canal, mas é um vídeo muito importante. É um vídeo que eu recomendo muito que você assista, para você conhecer um pouquinho da história verdadeira do que aconteceu no nosso país, no nosso passado, por que nós temos uma dívida aí histórica, que muitas vezes nós, até para proteger o nosso psíquico, evitamos entrar em contato com essa dor, que é uma dor de todos nós. Eu me emocionei durante o final desse vídeo, me emociono às vezes até aqui de gravar para vocês, porque é uma coisa da qual eu me envergonho, e todos nós deveríamos nos envergonhar. E, no mínimo, nós temos a obrigação de conhecer e respeitar essa história e hoje fazer alguma coisa para que o nosso país seja diferente no hoje, né? Já que a gente não pode mudar o passado, mas no presente a gente pode construir algo diferente. O vídeo de hoje, então, vai mostrar para vocês. Na verdade, não sou nem eu, quem fez todo o trabalho de mostrar foi o guia. Vai aparecer o nome da mina na qual ele é guia contratado dessa mina. É um guia muito bom e é por isso que eu sempre recomendo que vocês façam viagens com guia, porque eles têm um conteúdo muito bom. São pessoas que estudam e se preparam para nos mostrar a história dos lugares, e essa história é muito importante, muito impactante. Eu espero que vocês assistam e reflitam sobre o que ele explica ali ao longo do vídeo. É um vídeo com uma técnica de filmagem que eu não fiz nada muito especial, eu fui apenas andando, então em alguns momentos vai estar focado na parede, vai estar focado em outras regiões, mas prestem atenção no áudio do vídeo e em todo o conteúdo que ele traz, que é muito importante. E se eu ou o guia cometemos alguma gafe ou desrespeito durante a gravação, já peço perdão de antemão. A intenção não foi essa, não sei, mas caso eu receba alguma crítica, espero ser perdoado. A intenção foi mostrar para quem não sabe a história do nosso país e de populações do nosso país. Vamos assistir esse vídeo então. É numa mina de ouro desativada e escravagista do passado aí de Ouro Preto, em Minas Gerais. Cada buraquinho desse eles colocam um recipiente pequeno, que seria lamparina ou candeeiro. Tá. Aí vai encher o recipiente com óleo de origem animal, vegetal e pavio. Independente da origem do óleo, o óleo tem baixa combustão. Então quer dizer que ilumina mais tempo, compreende? Só que o fogo consome oxigênio e o óleo produz fumaça tóxica. Espaço confinado, século XVIII, para medir a qualidade da oxigenação, eles usavam um passarinho preso em uma gaiola e vai pendurando a medida do avanço. Na hora o passarinho, mais sensível ao pulmão, o passarinho vai morrer primeiro. Morreu o passarinho, tem que sair apagando, não produz fumaça, espera exalar, o oxigênio entrar e volta de novo. Então ele era um medidor de oxigênio. Nossa, que interessante. Desse lado aqui, ó, em cima e embaixo, esses dois cortes são para guardar as ferramentas. Era proibido que ele saísse com as ferramentas dentro das minhas. Pelo seguinte, a cidade de Ouro Preto, ela foi a cidade mais populosa das Américas. Ouro Preto chegou a ter de 100 a 120 mil habitantes. Tá? Só que a maior parte da população era escravizada. As pesquisas estimam 70%. Então, se eles saíssem das minas com as ferramentas pesadas e pontiagudas, eles poderiam tomar a cidade com o mínimo de baixa, usando a ferramenta como uma arma. E teve rebeliões de escravizados no Brasil, né? Revolta dos Malês, a gente estuda na escola, foi na cana-de-açúcar, onde surgiram os primeiros quilombos. Então, para que não acontecesse o mesmo que rolou lá, os donos aplicavam a fiscalização de forma mais ríspida.
Então, por exemplo, as duas bancadas é um ato simples, mas colocar capitães do mato, que são os homens com chicote, capatazes, que são os homens com as armas, essas figuras é que fiscalizam e não permitem que eles levem qualquer coisa dentro da mina. Olha só, o colorido que tem na parede aí é uma argila mesmo, tá? Essa argila era usada para fazer tinta, eles chamavam de ocre de Vila Rica, tá? A tinta, né? Isso. A argila, então, ela saía junto, virava um subproduto porque eles diluíam no óleo da iluminação e transformavam em tinta. Era um subproduto comercializado na região. Então também extraíam isso daqui. Sai por consequência, né? Então as igrejas têm os contornos externos amarelos, outros vermelhos, que é o tom de cor original que você tá vendo aí. Sim. Tá? Ai, nossa, vai ficando mais fechado. Essa mina foi usada até quando? A estimativa é de 1713 a 1827. Então a estimativa é que 114 anos ela ficou ativa. Nossa, Tá? aqui ó, desce tudo Isso, agora vamos entender isso aqui. A escavação ela segue o veio, né? A ideia é seguir o veio. Então ali atrás ficou baixo porque o veio estava baixo. Tiveram que reduzir o túnel e ganhar avanço para pegar o objetivo. Entenda o seguinte: a escravidão é muito cruel. Eu não vou conseguir mensurar para vocês o quão cruel foi. E o dono da mina não entra na mina, então ele não liga para o bem-estar. Se quem vai escavar vai ter que subir, descer, deitar, ajoelhar, baixar, ele quer que produza, não importa que custo. Então, a altura da mina não é por causa de quem escava, é por causa do veio. Aqui, então, também a direção é por causa do veio. O veio virou e desceu, eles tiveram que ir atrás. O início você consegue ver que tem alguns degraus, certo? Lá embaixo o ângulo aumenta para 80 graus. Nossa. São 50 metros de profundidade num ângulo de 80 queda. graus. E eles não tinham equipamento de segurança, então do mesmo jeito que fez aqui, fez aí. Escavaram manualmente para baixo. E na parede eles vão fazendo buracos compridos, como se fossem degraus. E eles vão encaixar pés e mãos e subir e descer escalando sempre. Agora, transportar o material era um problema, eram bolsas de couro com alça na testa e o peso nas costas. Então ele sobe e desce escalando com o peso aqui puxando ele para trás. Tipo o Serra Pelada foi na década de 80. Né? Agora aqui então o teto vai subir muito, vai chegar até quase 5 metros de altura. Isso tudo por causa do veio, né? Como eu acabei de explicar, o veio subiu aqui, eles tiveram que ir atrás. Vocês vão ver essas linhas brancas, as paredes aqui, ó, são restos do quartzo que estava no caminho, olha só. E perceba que eles apontam nessa Eles direção. tinham que vir atrás dessa linha branca, isso. Isso, e se ele aponta nessa direção, por isso o teto segue nessa direção, o túnel, né? Mas se o ângulo aumenta, tá vendo, ó, subindo, então por isso subiram. Arco estreito é um padrão, não muda, né? Para não ter desabamento. Porém, alguns detalhes valem a pena ser ressaltados. Ó, mais alto o teto, mais estreita a base, isso ajuda a sustentar, fazer funilando. Se observar aqui, ou principalmente atrás de vocês, vocês vão ver que elas seguem em zigue-zague, não em linha reta, né? Cada curva, cada zigue-zague é uma coluna oposta à outra, ajudando a sustentar o peso da serra também, que tem em cima de nós. E desde o início a gente está subindo, não sei se notaram isso já. Fazer essa inclinação era importante, porque eles sabiam da possibilidade, não uma regra, mas de encontrar água, que se encontrasse água em algum momento, a água vai descer e não vai alagar a estrutura. Então, ou seja, cada detalhe que foi feito é pensado em prol de manter segura e de pé como está há 308 anos. Isso era tudo, então, engenharia dos escravos. Eles que Conhecimento sabiam deles. disso. É. Porque o dono nem entrava aqui, nem sabia. Ele não entrava, exatamente. Então, o que acontece? A mina tem essa estimativa de 308 anos, porque, como eu te disse, ela começou em 1713. Só que para ter o tamanho que tem a extensão, foram 114 anos ativa. Essa é uma de 2.040 no município, 400 dessas minas, mais ou menos, estão próximas ao centro. Então, ou seja, ela só é uma, mais uma. Outras, eles seguiram a atividade até 1888. As minas, eles param, porque era mais lucrativo começar uma mina nova, e outra nova, e outra nova, entende? Por causa da questão da extensão, oxigenação. Então, o que acontece? Muitas outras pararam por conta da abolição. Elas só param por causa disso. Quando você liberta um povo de um lugar desse que só tem dor, morte e sofrimento, eles fazem qualquer um faria no lugar deles, né? Eles vão embora. Como eles representavam 70% da população, para a mineração. Então o que acontece? Quando a mão de obra era especializada, resistente e escravizada por isso, 100% de lucro com até meio grama de ouro, entende? Se você tiver que pagar pela mão de obra, aí você não tem lucro. E nem quem recebe. É uma média de 3 a 5 gramas por tonelada. Então, com isso de ouro a cada 1.000 quilos, como é que você paga o operário, né? Sim. Então, para a exploração por falta da mão de obra, não pela falta do ouro. Então, veja bem, quando acontece a abolição, eles vão embora. Os escravagistas que aqui estavam também não ficaram por muito tempo, porque a cidade não tinha mais a renda, né, que tinha do ouro, e como não era prática de cultivo de alimentos em Ouro Preto devido ao minério de ferro, então eles ficam basicamente sem comer. Então, eles vão embora. Eles vão embora para Belo Horizonte, em grande maioria. Belo Horizonte crescia aos moldes de Ordem e Progresso, a nova capital de Minas e etc. Então, o que acontece? Quando
essa galera vai embora, Ouro Preto fica literalmente abandonado. Algumas pessoas passaram, uma das cidades mais luxuosas do período, né, no estado de Minas, estava abandonada, mobiliada, algumas pessoas foram apossando. A cidade então ganha nova população, tá? Aí já depois de 1900, né, a cidade já está crescendo demais em população de novo. Ela ganha o título de Patrimônio Histórico Nacional e Mundial. O Ministério de Minas e Energias, né, a divisão dos poderes, a nova Constituição, criação dos ministérios, o de Minas e Energias proíbe a exploração subterrânea de terra e habitação. A única forma de ser compensativo é com dinamite, máquina e produto químico. Só que isso vai destruir a cidade, então é por isso que não acontece, tá? A gente Na não periferia acontece, né? Que tem vários Fora de as margens da cidade tem. As margens da cidade tem empresa aí que pega minério de ferro e ouro. Por consequência, porque ele está junto, então ele sai, é inegável isso. E tem empresa também um pouco mais distante da cidade de Ouro Preto, mas dentro de Minas Gerais, por exemplo, que pegam ouro ainda, diretamente, entende? Que são hoje grandes mineradoras aí, que estão no ranking aí das maiores do mundo, né, de mineração de ouro. E o problema é que nenhuma empresa brasileira, né, que isso também é outra questão mais moderna, né? Nem que se o ouro brilhasse aqui e desse tchau pra gente, a gente veria o ouro, muito porque pouco, 3 ou 5 disseminados em uma tonelada é concentrado. E daí uma expressão, nem tudo que reluz é ouro, porque de fato muita coisa brilha aqui, mas não é ouro. Olha só, nesse trajeto até esse ponto, que é o fim da nossa caminhada, foram 110 metros, tá? É isso que o bombeiro permite. A gente visualizou e eu expliquei para vocês 160, que tem que somar aquele de 50 que desce. Daqui pra frente eu vou tentar descrever para vocês mais 600, tá? Tem mais 600 metros? Vamos começar por esse atrás de você. Esse aí ele vai 300 metros nessa direção, só que não é 300 metros, é linha reta. Soma 4 túneis mapeados à direita, 3 à esquerda. A soma desses túneis dá 300 metros, somando, claro, também o corredor principal, né? Então 300 metros nessa direção. E ele é baixinho assim. Os Olha lá outros pra são dentro ele mais abre. baixos. Não, os outros são mais baixos ainda. Esse Ele vai aqui tá diminuindo. alto. Esse aqui tá alto. Se eles rastejavam aqui. Quase isso. Os túneis ali dentro tem, o que eu excitar essa curiosidade, né, eles têm aproximadamente 70 centímetros de altura. Meu Deus. Nossa. É, bem baixinho. Agora, com cuidado para celular e óculos, o capacete não cair. Olha pra frente ali, ó. Adiante ali, ó, tem um túnel de 50 centímetros de altura, tá vendo? Só que ele já foi alto, ele era de Aquele 2 ali, metros. o primeiro ou de baixo? Não, pra frente mesmo ali. Aquele ali, né? É. Só que como você pode ver, onde tem um monte de capacete caído ali embaixo, é o piso original dele. Então o que teve ali foi um desabamento. Percebe que tem um material que está deslocado ali? Sim. Então assim, ele tinha 2 metros de altura e adiante ele tem 100 mapeados. 100 metros mapeados. Porque aqui já teve um desmoronamento. Teve então. um desmoronamento ali, eu vou explicar quando e por quê. Então 300 mais 100 dá 400, compreendeu? Agora o terceiro e último túnel. Terceiro e último túnel só dá pra ver de um ângulo, tá? Opa. O ângulo é onde você tá aqui, ó. Fica um pouquinho mais pra ponta da grade, você fica aqui do lado dele. Eu vou tentar mostrar pra você aqui, ó. Percebe pra direita ali, ó. Tirei a luz, já vi. viu? Já vi. Esse túnel tem aproximadamente 90 centímetros de altura, o trajeto são 200 metros. Deixa eu ver qual que é. Aí você soma 300, Aqui? 100 e 200, 300, 100 e 200 dá 600, mais 160 que a gente viu até aqui, então a mina tem 760 metros de área mapeada. E esse túnel aqui é original do tamanho que tá? Ele não ficou pequeno por causa do desabamento, só aquele ali que foi o desabamento que deixou pequeno, tá? Então é o seguinte, quero enfatizar também que tem túnel aí que a gente não sabe a metragem real, então a gente não conseguiu mapear tudo. Ah, não tá tem tudo mapeado ainda. Não tem segurança e provavelmente nem vai mapear, né? Porque assim, a gente não vai ter um apoio de uma instituição certa, com equipamento certo. Sim, porque tá? com um equipamento de ultrassom, raio-x, essas coisas Qualquer você coisa do conseguiria, tipo, né? aí não vai ter o apoio do governo para isso, então não vai ter mapeamento. Hoje, mapeado, que teve acesso, que dá para a gente ir, por exemplo, é 760. Esse espaço aqui, ó, a ideia é que o ouro está no cristal, lembra que eu expliquei? Então, maior o cristal, maior a concentração de ouro, certo? Olha o tamanho desse cristal. É. Percebeu? Sim. Olha do outro lado aqui, ó, essas partes brancas espessas também. Aqui da esquerda, então, para a direita, aqui tudo era um cristal só. Aqueles tudo eles tiraram. Você lembra, eu não sei se eu mencionei para vocês, o dono da mina ele não entrava na mina, né? Sim. Então, ele não liga para o bem-estar ou conforto. Então, eu colocava aqui os capitães ou capatazes, né? E são essas figuras, então, que fiscalizavam. E quando eles descobrem esse grande bloco, certamente uma dessas figuras alertou o dono, que encontraram, como chamavam, um grande filão. Então, a ordem é que pegue esse grande filão. O padrão, repetindo pela última vez, tinha que ser arco estreito. Aqui ampliaram demais. O material que tinha que estar aqui em cima, então, desabou, que é isso aqui.
Compreendeu o raciocínio? Estamos em cima dos escombros. Olha aquele túnel. Originalmente ele passa aqui debaixo de nós. E daqui tudo despencou. E então havia conexões. Aí você me perguntou sobre esse túnel ele era alto. O piso era lá embaixo, assim como aquele ali. Ele fazia assim e assim, né? Isso, uma conexão. Só que aí a placa caiu e a gente está em cima dos escombros. E provavelmente em cima de restos. Esperamos que não, pelo seguinte. Pode ter sido depois que já tinha desativado. É isso que eu ia mencionar, porque assim, são feitos estudos, né? Pra gente saber se tem segurança para receber vocês. A geologia é uma ciência da natureza, não uma ciência exata. Então, se não tem registro, eles não podem afirmar, eles podem estimar. Mas a geologia está tão avançada que a gente sabe a idade do planeta, de uma montanha, de uma rocha, quando quebra. Foi feito o estudo, a estimativa é de 1850. Só que a mina parou em 1827. Já tinha falado. Então, oficialmente, deveria estar desativado. Né? Isso aqui, que rocha que é essa que tem aqui em O cima? Itabirito é o mesmo material do início até aqui. Aqui a gente está vendo ele na real, porque lá foi modelado à mão. Aqui foi um desabamento, então ficou escarpado, entendeu? Ele parece ardósia, parece diferente, Então, né? no Brasil nossas rochas são sedimentares. Então, são semelhantes. Elas são assim, né? Em Parece. lâminas mesmo. Então, é isso que eu ia falar. E como o teto, então, ele é liso, ele é uma camada da rocha que já é em camadas. Então, é natural. Então aqui tem várias camadas, esse bloco que parou É uma camada. e parou naturalmente, não foram vocês que exatamente. mexeram aqui. Porque E aí, parece 3 grandes blocos aqui, né? 3 retos, parece, né? Aí o que acontece? Formou a abóbora de novo. Entendeu? Que é o arco de novo, naturalmente. Que a gente não cria, né? A gente copia, né? Da natureza, né? E dele até a superfície são 200 metros. 200 metros a gente tá? Lá no início a gente estava a uns 5, talvez 6, se levar em consideração o muro da rua. A gente entrou no morro, né? E a serra sobe e a gente andou na horizontal. Então cria um ângulo, né? O ângulo aqui da rocha, lá fora é pelo menos umas 2 vezes maior, entendeu? Esse ângulo, assim, lá fora é pelo menos umas 2 vezes maior. Pra gente encerrar, pessoal, agora eu tenho que entrar num assunto um pouco mais delicado, mais triste, falar de tratamento, perfil físico, expectativa de vida, a gente conclui. Sim. É rapidão, mas eu deixo por último para dar atenção, tá? Sim. Eu havia dito no início, recordando, Togo, Gana e Benin, né? Que hoje são os países, na época era chamado de Costa da Mina, porque não existiam países lá ainda, né? E era Costa da Mina porque esse povo era especializado nisso, eles sabiam isso, Busca né? conhecimento lá, mas também perfil físico. Outra novidade, então, é quem trabalhava aqui era de 1,60 m no máximo. Adulto de 1,60 m. Era da natureza deles. Porque... Homens e mulheres. Homens e mulheres. Porque, assim, a África é um continente, né? Uma diversidade muito grande de povos. Tinha mais altos, mais baixos. Né? E a África, infelizmente, foi colonizada e escravizada por muitas nações da Europa. Através de Portugal, que é quem nos colonizou, o Brasil recebeu muitos povos. Não todos, mas muitos. E aqui eles eram distribuídos de acordo com a necessidade de cada região. Por exemplo, a cana-de-açúcar, que foi antes daqui, era um cara alto e musculoso, igual a gente estuda, igual a gente vê em novela. O cara do café era menos alto que o da cana-de-açúcar, porque vinha de uma região diferente, mas era mais alto que o daqui. Eu dou esses 2 exemplos para comparar aqui, porque são áreas de trabalho a céu aberto, aqui é espaço confinado. Lá é lavoura, aqui é mineração. Então, conceito de atividade diferente, mão de obra diferente. Eles escolhiam pessoas diferentes. Exatamente. Mão de obra aqui tinha que ser pequena, porque quanto menor, melhor. A grosso modo, tá? Uma comparação muito feia. Mas assim, imagina um cara que cultiva cana-de-açúcar, ele não vai pegar um trator que colha soja, entende? Sim, sim. Então, eles tratavam os africanos naquele Como período como máquina, se fossem como animais, objetos, uma né? máquina, entendeu? Então eles compram de acordo com a necessidade. Só que ali dentro tem túneis de até 70 centímetros de altura. E ali tem um túnel de 90 que vocês já viram. Só que o conceito de agilidade mandando a produtividade faz com que um cara de 1,60 m seja grande para aquele túnel. Então eles trocam um adulto por uma criança aí. Você me perguntou se era rastejando. Filhos de escravizados no período da escravidão foram escravizados, trabalhando como adulto, recebendo punição de adulto. A escravidão foi um problema global. É como se o Brasil, entre aspas, tá, bem grande aí, adotasse isso como uma cultura e aplicasse por muito tempo, né? Então foi o que aconteceu. Dentro da mina aqui, só do sexo masculino, tá? Não permitiu entrar na mina mulheres, mas elas trabalhavam lá fora. Na mina ela não entrava por uma história criada pelo dono da mina de que ela traz má sorte e causa desabamento. Uma ideia criada porque a mulher teria supostamente mais facilidade de tirar o ouro. Todas as minas. Todas as minas. Ela teria uma facilidade maior de tirar o ouro com base na questão de comprar liberdade. O homem também tentava, óbvio. Só que o homem trabalhava na condição de nu, seminu e de pelos raspados. Então a chance dele roubar ouro é menor do que a da mulher. Que poderia esconder os cabelos, unhas, partes íntimas. Sim. É a mesma coisa, né? Para o homem também, só que eles colocavam só homens. Lá fora as mulheres teriam várias funções, nenhuma função agradável, não existe função menos pior. A escravidão não dá para ser romantizada, não pode ser romantizada. É tudo ruim. De todas as funções ruins que as mulheres poderiam exercer, até abusos que elas sofriam constantemente, a principal é gerar um filho por ano. Não é que ser mãe seja ruim. Um filho por ano. A mulher ela não pode amamentar a criança porque não pode criar laço afetivo.
É arrancado dos braços dela, entrega a ama de leite, que na idade correta vai ser escravizado. Entende? Então Ela é eles uma trazem reprodutora, né? isso. Traz ela da mesma região, para ter a mesma estatura, como você tinha me perguntado. O quadril largo, porque associa a fertilidade, então denominaram as mulheres de parideiras, que é aí que surge o termo. E selecionam homens reprodutores. Eles não podem criar laços afetivos, então não pode ter a mesma língua, a mesma etnia, não tem romance. É forçar para renovar a mão de obra no mesmo ritmo que se perde. Criança começava a trabalhar dentro das minas, segundo pesquisa, que há divergências, tá? A partir dos 6 ou 10 anos. O máximo seria 15. Então quer dizer que 21 ou 25 seria o fim para eles. As causas de morte, acho que é meio óbvio também, se pensar na escravidão, nesse ambiente totalmente salubre, cheio de fumaça, açoite, trabalho pesado, uma alimentação, torturas e punições, tudo de cruel que a escravidão trazia. Doenças como silicose, causada pela poeira do minério que endurece o pulmão, que é a sílica. Tuberculose, que era um contágio, né? Você tossiu, passou para todo mundo. DSTs, né? Por causa dos abusos. Então, enfim, inúmeras causas, só coisa ruim para encurtar a vida. Então, por isso, para o escravagista, gera, põe com mais velho, na idade correta. Aprende, substitui. Então, cria um ciclo. Africano era caro, demorado e metade morre no tráfico. Dessa forma, então é rápido, barato, brasileiro, nascido e criado na terra. Para encerrar, a última questão, que na minha opinião é uma das mais chocantes. Se o menino naquela época ultrapassasse a altura ideal, que era 1,30m, 1,60m, e os donos não tinham medicina, ciência e biologia para explicar sobre a glândula hipófise, produção hormonal, essas coisas que fazem a gente crescer, o menino que ficava alto demais, ele era esterilizado, mas não pode cortar, literalmente, cortar da hemorragia de infecções. É o esmagamento dos testículos, porque teoricamente a recuperação seria mais rápida. Então o processo era embriagar de cachaça, acreditando que iria anestesiar a criança, que não anestesia. Um alicate grande com 2 conchas na ponta, que é aquele mesmo emasculador de usar com boi, porco e cavalo. O Casa dos Contos, em Ouro Preto, tem esse instrumento. Então aperta, atrofia, inutiliza, ele cresce infértil, então não gera. Que era pra altura dele não passar adiante. E não perde o controle. A história é feia, cruel, incômoda, né? Mas é um pedaço da história do Brasil que a gente tenta mostrar para as pessoas. É isso, que lembrar desse povo que sofreu, morreu para sermos que somos, com o máximo de respeito, é o mínimo que qualquer um pode fazer, né? Claro. Nossa didática não retrata o africano como dono do conhecimento, Sim, principalmente que pelo executa, contrário, né? não valoriza as culturas dos povos originários do Brasil, são de indígenas. Aquele clichê, quem ganha a guerra é que escreve livro, a gente vive ele, né? Sim, Então sim, é uma sim. perspectiva, né? Então por isso que é importante. Ouro Preto dá para ler, ouvir, vivenciar a história, então aproveitar os minutos aqui é importantíssimo. Obrigado, então. Só aguardar essa galera chegar e a gente vai voltar, tá? Tá bom. Bem, depois de assistir o vídeo tem até que respirar, né? De reassistir, porque eu já assisti ele várias vezes. E esse final para mim é muito impactante, porque vocês viram que eu perguntei pro guia como que entravam pessoas num túnel tão baixo, e ele falou, espera que eu vou te responder. Porque ele já sabia que essa informação ia cair como uma bomba para mim, né? E vocês viram aí como que entravam pessoas tão baixas no local. Então essa faz parte da nossa história, do nosso país. Eu perguntei para ele no vídeo se as escolas locais faziam esse tipo de visita, né? As escolas tanto da cidade quanto ali da região faziam esse tipo de visita. Por incrível que pareça, não fazem. Ou seja, isso não é ensinado nem nas escolas locais de Minas Gerais. E eu imagino que, como eu, que estudei numa escola aqui no interior, né, em Mogi das Cruzes, em São Paulo, isso também não é ensinado nas escolas em outros locais. Mas é muito importante, é a história real. E eu espero que vocês se conscientizem disso, ensinem para os seus filhos. Como não tem nenhum programa governamental de levar as crianças lá para conhecerem isso, eu acho muito importante. Você como pai, como mãe, ou você como pessoa que não viveu uma experiência como essa, quando for ir conhecer, sim. É muito importante, muda o nosso conceito sobre muitas coisas, muda o meu conceito, mudou completamente. Eu já sabia da trágica história do nosso passado, mas ao você entrar ali, estar ali presente, muda completamente. Então, minha dica aí de viagem para vocês é: façam essa viagem pelas cidades históricas e conheçam a história verdadeira. Não vão só nos pontos turísticos bonitinhos. Vão nos pontos turísticos que mostram a história dos nossos antepassados e com um bom guia que te mostre ali o que você precisa ver, o que você precisa aprender. E que a gente possa montar, então, no presente algo diferente para o nosso futuro, nos reconciliarmos com essa dívida que a gente tem aí com um povo que faz parte de nós, mas que temos sim uma dívida histórica com eles e a gente precisa de alguma forma
corrigir isso, não vou ser eu dizer aqui o que deve ser feito, não é nem meu lugar de fala, mas estou consciente disso, espero conscientizar mais algumas pessoas. Beijo e até o próximo vídeo.